Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Você já se perguntou qual a diferença entre um projeto de pesquisa, um projeto de ensino e um projeto de extensão? Se não, vem comigo que nós vamos ver estas diferenças. Embora esses termos sejam muito comuns no ambiente acadêmico e científico, especialmente em instituições públicas, ou, por exemplo, institutos federais, Cefetes, universidades federais, entre outros, esse tema ainda gera bastante confusão entre os estudantes e os profissionais da área da pesquisa. E aí, nesse vídeo, eu vou estabelecer com você a diferença de forma objetiva, de forma clara, entender essas diferenças de projetos e também para que nós possamos, então, formular projetos mais voltados para a área da pesquisa, do ensino ou da extensão. Fique comigo até o final, pois vou apresentar exemplos práticos dos 3 projetos e vou tentar contribuir para que você desenvolva o seu projeto de forma eficiente e eficaz. Esse vídeo ele faz parte de uma série que eu acabei de criar, Descomplicando a Pesquisa Científica, e ele vai estar nessa playlist. E esse vídeo ele surgiu por 2 motivos, né? Primeiro motivo foi alguns comentários no canal, né? Algumas pessoas pedindo, né, que eu postasse um vídeo explicando a diferença desses 3, e também alguns orientandos das pós-graduações. Eu deparei que alguns estudantes, alguns pesquisadores ou algumas pessoas que querem desenvolver algum projeto, muitas das vezes alguns professores, eles acabam confundindo os 3 projetos e às vezes submete um projeto que deveria ser de extensão num edital de pesquisa, ou talvez num edital de ensino ele coloca lá um projeto de pesquisa intitulado como se fosse um projeto de ensino. O nosso objetivo aqui é esclarecer as diferenças entre esses 3 projetos e destacar suas finalidades, bases legais, né, de onde surgiu esses termos, aplicação prática, um pouquinho da prática que eu quero mostrar para vocês. Então vamos começar pelo projeto de pesquisa. Então o projeto de pesquisa ele possui uma estrutura e um objetivo específico para a pesquisa. Então o exemplo mais clássico que nós podemos falar em projeto de pesquisa são as iniciações científicas, aqueles editais que abrem para os alunos fazerem pesquisa. E aí, nesses editais de iniciação científica, o projeto, ele é um projeto de pesquisa. Então, é feito um projeto de pesquisa submetido. Geralmente, essas iniciações científicas, elas possuem vagas com bolsa CNPq, FAPEMIG, bolsas institucionais das instituições, entre outros. E aí a formulação desse projeto. Também nos TCCs é muito comum a gente precisar de um projeto de pesquisa para aqueles TCCs que exigem que tenha uma pesquisa científica, aqueles TCCs que são no formato de artigo científico, entre outros tipos de TCCs, né? Lembrando que TCC pode ser monografia ou pode ser pesquisa, artigo científico. Isso depende muito de instituição para instituição, tá? Mas o comum é que esse TCC seja feito em forma de monografia ou que esse TCC seja feito em artigo científico, ou seja, uma pesquisa científica. A gente poderia aqui gravar um vídeo, né, falando sobre essas 2 modalidades de TCCs. Se vocês querem um vídeo nesse formato, comenta aí. Se vocês querem um vídeo na qual eu explico a diferença do TCC em formato de monografia, do TCC em formato de artigo científico. Então, pesquisas aplicadas, publicações em periódicos científicos, então são exemplos de um projeto de pesquisa. Qual que é o objetivo de um projeto de pesquisa? E é aqui que é o ponto crucial, vamos dizer assim, o pulo do gato para identificar o projeto de pesquisa, ensino ou extensão. Então, quando eu estou falando de investigação, de investigar um fenômeno, eu estou diante de um projeto de pesquisa. Quando eu estou diante de propor soluções, né? E aí eu estou diante de pesquisa aplicada, pesquisa experimental. Quando eu quero produzir evidências, a literatura não é clara, os artigos produzidos no estado da arte não deixam a evidência desse fenômeno, não explica algo, não dá resposta
para um problema, não há resposta para uma inquietação, não dá resposta para um estranhamento do leitor, do pesquisador. Então, nós estamos diante de projetos de pesquisa. Teria mais aqui, né? A gente for listar tudo aqui, nós vamos ficar várias horas aqui falando sobre isso, mas para não alongar o vídeo, vamos dar continuidade só nesses exemplos. Então, para que serve um projeto de pesquisa? Por que eu faço pesquisa? Além do que eu já falei, nós temos também a produção do conhecimento. Então, se eu quero gerar novas teorias, se eu quero testar algo, no caso das pesquisas experimentais, se eu quero gerar fonte para novos estudos, para novos pesquisadores, eu estou diante de projeto de pesquisa. E aí, o projeto de pesquisa ele deve ter diversas formas para ser implementada. E aí vai depender da metodologia na qual eu vou utilizar. Então, se eu vou usar quantitativa, qualitativa, quais são as técnicas de coleta de dados, qual vai ser o universo de pesquisa, qual que vai ser os sujeitos da pesquisa, se essa pesquisa vai ser de cunho bibliométrico, se vai ser descritiva, entre outros metodologia. Também caberia um vídeo aqui explicando somente essas metodologias. Um vídeo só falando dessas metodologias. Escreve aí nos comentários se vocês querem um vídeo dessa forma. E qual que é a base legal? Aonde está fundamentado os projetos de pesquisa? Lá na Constituição Federal, no artigo 207 da Constituição Federal, nós temos uma passagem falando sobre autonomia universitária. E aí, esse já é um primeiro fundamento nas quais as instituições de ensino, né, superior principalmente, elas estabelecem os projetos de pesquisa, a sua fundamentação, a sua base legal dentro dessa autonomia universitária. Temos também a Lei 9.394 de 1996, que foi criada, né, e conhecida como a Lei de Diretrizes Básicas da Educação, a LDB. E aí no artigo 43, inciso 2 e 3, nós temos também algo expresso que nos mostra sobre o projeto de pesquisa, ou seja, que determina a base legal sobre esses projetos de pesquisa. Também temos algumas diretrizes da Rede Federal de Educação Profissional Tecnológica, os institutos federais, os CEPETs, as escolas federais, e as universidades federais também possuem regimentos internos, ou seja, portarias e documentos nas quais estão regindo esse projeto de pesquisa. E aí também temos a pesquisa aplicada como eixo integrador do ensino e da inovação. Nos institutos federais, principalmente no Cefet, eles possuem regimentos nas quais os alunos, a partir do ensino médio integrado, já podem desenvolver projetos de pesquisa com os orientadores e submeter em editais para iniciação científica. Alguns como voluntário, outros com bolsas, mas já tem essa oportunidade. Universidade, centro universitário, entre outros, já é muito mais comum encontrarmos, então, esses editais de iniciação científica para que os estudantes iniciem e aprendam a pesquisar. Fala aí no comentário se isso para você é novidade ou se você já sabia disso. Vamos aqui entender mais um pouquinho do projeto de pesquisa. Há um ciclo de produção do conhecimento. Então, se eu quero produzir conhecimento em ciclo, eu estou diante de um projeto de pesquisa. Conduzir investigação, propor solução, produzir evidências, publicar resultados, inspirar que outras pessoas, outros pesquisadores desenvolvam novos estudos a partir daquele estudo que você desenvolveu, entre outros fatores. Então, se nós estamos diante de um ciclo como esse, nós estamos diante de um projeto de pesquisa. Agora, passando para o projeto de ensino, nós temos um objetivo um pouco diferente. Então, o projeto de ensino, ele traz um foco diferente do projeto de pesquisa. Esse foco, olha como fala, o projeto de ensino, esse foco está mais especificamente direcionado ao ensino, a trazer algo diretamente para o ensino. Então, ele tem algumas diferenças para o projeto de pesquisa e o projeto de extensão que nós vamos ver daqui a pouco. O objetivo principal de um projeto de
de ensino é a melhoria da educação, de alguma forma. Então, se eu estou diante de propor um nivelamento de conhecimento entre os estudantes, ou se eu estou diante de propor um nivelamento entre os professores, ou se eu estou diante de propor metodologias ativas ou novas metodologias pedagógicas, tanto para os estudantes quanto para os professores, se eu estou diante de estudar uma nova tecnologia, né? Então surgiu lá, por exemplo, a IA. Aí surgiu a IA na educação, né? Na educação, surgiu a IA na educação. E aí eu preciso estudar como que essas tecnologias, de fato, possa ser aliada do professor e do estudante. Então eu estou diante de um projeto de quê? De ensino. Apoio ao estudante, então alguma forma que eu quero apoiar o estudante ali, de alguma maneira, eu estou diante de um projeto de ensino. Inovação pedagógica, então se eu quero propor uma inovação dentro da pedagogia, projeto de ensino também para estudar isso. E qual que é a base legal disso? Lá na LDB, artigo 12, inciso 5 e artigo 13, inciso 3. Então lá estabelece o que é, né, está expresso nessa legislação, o projeto de ensino e quais são suas formas de serem envolvidas e submetidas. Geralmente nas escolas da rede federal, os institutos federais, Cefet, entre outros, geralmente publicam os editais em fluxo contínuo, na maioria deles, e os pesquisadores, os professores, os estudantes, né, eles submetem um projeto de ensino para fazer alguma coisa, propor um nivelamento, metodologias, estudos de tecnologia, apoio, inovação, entre outros, que tiver como objetivo a melhoria da educação. E o foco principal, como eu falei, está no aprendizado. Então, olha só a primeira diferença que nós já aprendemos aqui, ó. Projeto de pesquisa, eu vou desenvolver uma pesquisa pensando na iniciação científica, talvez no TCC, eu vou fazer uma pesquisa aplicada, uma pesquisa documental, uma pesquisa experimental, um relato de experiência, entre outros. Eu vou fazer entrevista, questionário, entre outros. Temos aí como objetivo, né, publicar um estudo, publicar um achado de um estudo, né, vamos dizer assim, os resultados de um estudo. Então, gera publicação em periódico científico. O objetivo é investigar, propor soluções, produzir evidências, entre outros. Já aqui no projeto de ensino, o foco principal aqui é o aprendizado, é a melhoria da educação. E o projeto de extensão? Qual que é a diferença do projeto de extensão entre os demais? Nesse caso, eu vejo e já vi muitos estudantes e até mesmo professores enviarem projetos no edital de pesquisa, que na verdade não era pesquisa, era extensão. E eu já vi projetos de extensão, editais de extensão, perdão, sendo que as pessoas enviam um projeto que, na verdade, seria de pesquisa e não de extensão. Isso é muito comum, essa confusão. E aí você não vai errar isso. Você vai fazer da forma correta, porque está assistindo os nossos vídeos aqui do canal. Então, a diferença principal desse projeto para os demais é que nesse projeto de extensão, a gente visa como objetivo a comunidade acadêmica e a sociedade. Moral da história aqui. E você já mata essa charada para saber se é um projeto de extensão ou não. Tem que envolver a sociedade. Então tem que envolver não apenas a universidade, a escola, entre outros, mas também tem que envolver a comunidade. Se a comunidade, se a sociedade, ela está inserida de alguma forma, né, direto ou indiretamente nesse projeto, você tem um projeto de extensão e não um projeto de pesquisa, um projeto de ensino. E aí vem assim, mas eu não posso fazer uma pesquisa na qual eu vou coletar dados lá na sociedade, lá na comunidade, né? Sim, com certeza você pode fazer isso. Mas o objetivo é diferente. Lembra lá do objetivo? Lembra lá? Ó? Olha só, objetivo, investigar, propor solução, produzir evidências, entre outros. Então o objetivo aqui é diferente. Agora olha aqui,
o objetivo? O objetivo, nesse caso, ó, é troca de saberes. Então, eu estou diante de troca de saberes e não de uma investigação, de entender um fenômeno, algo nesse sentido, mas sim troca de saberes. Eu posso propor uma oficina aberta à comunidade, eu posso fazer mutirões, né? Muito comum, feira de curso, mutirão da saúde, mutirão de auxílio à contabilidade, auxílio nos direitos fundamentais da pessoa, auxílio na saúde, dicas de saúde, é muito comum, né? Projetos de extensão nesse sentido. Ações culturais e sociais, ó, também são exemplos aqui de projeto de extensão. Quando nós temos esses objetivos e esses exemplos, nós temos, então, estamos diante de um projeto de extensão. Qual que é a base legal disso aqui? A primeira coisa que nós temos que pensar é que nós temos como objetivo nesse projeto de extensão a cidadania, a troca de saberes e a inclusão. E aí a base legal vem da resolução do Conselho Nacional de Educação, resolução 7 de 2018, que torna obrigatória a extensão em pelo menos 10% da carga horária do curso. Isso se for curso de graduação, né? E aí a LDB, o artigo 43 da LDB, inciso 7º, está expresso sobre os projetos de extensão. E também no Plano Nacional de Extensão Universitária está expresso também como funciona esses projetos de extensão. E também temos diretrizes da Rede Federal de Educação Profissional Tecnológica, que vem lá do CETEC. Temos algumas diretrizes também que estabelecem esse projeto de extensão. O maior desafio hoje das instituições, principalmente de ensino superior, é implementar esses 10% aqui de acordo com essa resolução. Eu vejo que muitas instituições já conseguiram implementar, outras estão implementando, estão mudando os projetos pedagógicos para implementar, então, essa extensão. Então, agora, você já sabe diferenciar os 3 tipos de projeto. Vamos fazer um resumo rápido aqui? Então, eu estou diante de 3 editais. Tem edital para pesquisa, tem edital para ensino, tem edital para extensão. E eu vou fazer um projeto. E eu tenho que delimitar o que é o meu projeto. Qual desses 3 pilares está meu projeto. Então, vocês vão pensar sempre assim, ó, finalidade. Se for projeto de pesquisa, vai produzir conhecimento. Se for projeto de ensino, vai aprimorar processos de ensino. E se for projeto de extensão, vai interagir com a sociedade. Essa finalidade já é o ponto para que vocês consigam diferenciar os 3 tipos de projeto. Então, nessa finalidade aqui, eu já sei direcionar se é pesquisa, se é ensino ou se é extensão. Olha o público-alvo. Se for projeto de pesquisa, acadêmico e científico. Se for projeto de ensino, estudantes e docentes. Se for projeto de extensão, será voltado para a comunidade externa. Base legal, já vimos, né? Já vimos a base legal dos 3. Então, aqui, repetindo aqui a base legal. Produtos esperados. Projeto de pesquisa vai gerar artigos científicos, relatórios científicos e ou inovações. Projeto de ensino vai gerar melhoria e desempenho acadêmico. Projeto de extensão vai gerar transformações sociais e culturais. Então, assim, agora fica fácil e com certeza você já sabe diferenciar os 3. Então, aqui eu tenho um projeto de cada e eu vou mostrar um pouquinho para vocês sobre esses projetos. Então, eu tenho um de pesquisa, um de ensino e um de extensão. Vou mostrar aqui um por um para vocês nesse vídeo. Aqui agora eu vou mostrar para vocês 3 projetos na prática, um projeto de pesquisa, um de ensino e um de extensão, para que vocês entendam um pouquinho da diferença de cada projeto. Fala aí se vocês querem um vídeo na qual eu ensino a montar um projeto de pesquisa. Então esse aqui é projeto de extensão. Esse aqui começando pelo de extensão. Projeto de extensão, aqui esse projeto ainda não está em andamento, aqui eu tenho um título do projeto. Como ele é extensão, ele pode ter algumas modalidades, eu mostro qual é a modalidade. Aqui eu monto um resumo do projeto, o que eu pretendo com esse projeto. Aqui eu tenho a coordenação, as áreas do conhecimento, onde vai ser executado, né? Qual é a carga horária, o período que vai acontecer essa extensão. E aqui eu mostro, na descrição, eu mostro o que eu pretendo. Então, esse projeto de extensão, ó, eu pretendo fortalecer, como objetivo, né, eu pretendo que
O objetivo dele é o quê? O fortalecimento da comunidade acadêmica e civil contra os crimes cibernéticos. Então, olha só, lembra o que eu falei? Eu falei que os projetos de extensão têm que envolver o quê? Não só a comunidade acadêmica, né? Como também a comunidade, a sociedade civil, né? Então, ó, sociedade civil. Grosso isso aqui, mas dá para ver. Então, eu tenho que envolver aqui a sociedade civil, não só a comunidade acadêmica, como eu preciso também da sociedade civil. Está aqui, sociedade civil. E aí propõe uma abordagem multidisciplinar e colaborativa para enfrentar os desafios da segurança digital no contexto acadêmico universitário. E aí a iniciativa busca conscientizar, educar, capacitar estudantes, professores, membros da sociedade civil sobre os perigos dos crimes cibernéticos, fortalecendo então informações técnicas, jurídicas e práticas para a prevenção das ameaças. Legal, né? Bacana. Vamos para o próximo, projeto de ensino. Projeto de ensino, vamos lá. Projeto de ensino. Ó, esse é um template de um instituto federal. Cada instituição tem o seu template, mas também você pode criar um projeto de ensino também sem template. Aumenta aí se vocês querem um vídeo na qual eu ensino a montar um projeto de ensino sem usar template. Então, ó, esse é um projeto que já funcionou, já terminou. Inclusive, eu estou desdobrando ele em um outro projeto para continuar o estudo. Ele chama Ampliando Horizontes, explorando os chatbots como ferramenta pedagógica no ensino-aprendizado. E aí, identificação, né, quem é o coordenador, título do projeto, carga horária, os cursos que envolvem, né, nesse caso aqui era só cursos superiores, material didático, quantidade de aluno, então tudo isso aí, local que vai ser desenvolvido, o que vai precisar, né, para realizar e aí por diante. Identificação das pessoas que vão trabalhar nesse projeto, vão participar, perdão. Objetivo geral. Então, qual que é o objetivo geral desse projeto de ensino? Explorar, compreender e otimizar o uso de chatbots com IA como uma ferramenta educacional poderosa, integrando-se de forma eficaz na sala de aula e em ambientes de aprendizado. O projeto visa melhorar a qualidade da educação, personalizar o ensino e preparar os alunos para um futuro digital concentrado em inteligência artificial. Então, lembra o que eu falei, ó? Olha o que eu falei. Eu falei que o projeto de ensino, né? O projeto de ensino tem como objetivo o quê? Desenvolver o ensino-aprendizado, ou seja, foco no aprendizado, na melhoria das metodologias. Então, o que nós estamos pretendendo aqui, ó? Nós estamos pretendendo melhorar a qualidade da educação. Melhorar a qualidade da educação. É o que nós estamos propondo aqui, nesse projeto de ensino, tá? Tem mais coisas? Tem mais coisas. Cronograma, todo projeto tem um cronograma, infraestrutura e aí por diante. E agora um projeto de pesquisa, é um projeto também que está funcionando, né? Ainda não terminou, pelo menos até o momento que eu estou gravando esse vídeo. Aqui também é um template de um instituto federal. Esse é um projeto com bolsa CNPq, por isso que temos o logotipo aqui do CNPq. Título: Chatbots com inteligência artificial como ferramenta de inclusão digital para idosos, um estudo sobre eficácia e experiência do usuário. Então, lembra a diferença que projeto de pesquisa, de projeto de extensão e de projeto de ensino? Então, no título já aparece essa evidência, já mostra que ele é um projeto de pesquisa. Então, aqui o edital que ele foi enviado, né, introdução sobre o projeto, depois o objetivo, ó, investigar a eficiência dos chatbots com IA na promoção de inclusão digital de idosos de uma cidade do interior de Minas Gerais. Percebe-se aí que nós estamos diante de quê? De investigar, ou seja, de gerar conhecimento sobre a promoção de uma tecnologia em um nicho, em um campo específico. Então, estamos diante de quê? De pesquisa. Então, olha só para vocês verem. Então, referencial teórico, né, entre outros. Não vou entrar nesse viés aqui, porque seria viés para um novo vídeo. Agora, depois dessa explicação e também das ilustrações dos 3 projetos na prática, exemplos deles, vocês já sabem, então, diferenciar esses 3 pilares. A educação, ela hoje é formada por ensino, pesquisa e extensão, os 3 pilares que formam a integração acadêmica da educação. E aí a pesquisa, ela impulsiona o saber científico através da investigação.
O ensino, ela qualifica a prática pedagógica para os educadores e a extensão fortalece o compromisso social e o alcance comunitário. Então, vocês já entenderam os projetos de pesquisa e, com certeza, agora vocês já sabem submeter um projeto correto ou desenvolver um projeto correto. Então, quando vocês estiverem diante de um desenvolvimento de projeto, você já sabe diferenciar e já sabe dizer qual é o seu projeto. Agora, fala aí nos comentários qual tipo de vídeo que você quer assistir aqui no canal e o que você quer que eu grave para tirar as dúvidas de vocês. Bons estudos, boas pesquisas, boas extensões, bons ensinos e até o próximo vídeo.